Beleza, galera? Vamos continuar com mecânica, função da prova do Enem. Nessa aula nós vamos falar sobre movimento vertical, certo? E quando os corpos forem lançados horizontalmente, né? Nós vamos ver esses dois conteúdos. O primeiro, portanto, é o movimento vertical. Vou colocar no vácuo. Eu vou comentar para vocês. Veja bem. Cuidado lá na prova. Claro que você tem que tomar cuidado com todos os detalhes. Isso é óbvio, não só no Enem, né? Em qualquer prova, né? Mas principalmente no Enem. Aqui eu não coloquei simplesmente o movimento vertical. Eu coloquei movimento vertical no vácuo. O que quer dizer vácuo? Vácuo é nada. Ou seja, em outras palavras, eu estou falando para vocês que o movimento desse cara aqui, ou de subida ou de descida, o movimento vertical, pode ser os dois, subindo ou descendo, ele ocorre no vácuo. No vácuo é a ausência total de atrito. Aqui não tem força dissipativa, não tem força para dificultar o movimento, não tem força impedindo o movimento. Ele está subindo ou descendo simplesmente e somente pela ação da gravidade. Não tem força dissipativa. Aí você fala, Marcelo, mas não vai ter nunca força dissipativa. Tá, cuidado. Você está lendo a questão, você está lendo a alternativa. Se ele não especificar, se ele não falar que não tem atrito, você tem que levar em consideração. Isso é um fato. Se ele não falar sobre atrito, logo você tem que levar o atrito em consideração. Se tiver escrito lá, despreze as forças dissipativas, considere o movimento ocorrendo no vácuo, aí tudo bem. Essa aula, todos esses detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é movimento no vácuo, desprezando toda e qualquer força dissipativa. Aqui não tem atrito, aqui não tem nada dificultando o movimento. Agora vamos pensar um pouquinho. Mas mais uma vez, cuidado, o exercício tem que falar isso para vocês. Se o movimento ele for vertical, se você pega um objeto, qualquer objeto, e você lança ele para cima, ele sai, ó, que esse giz saiu da minha mão com uma determinada velocidade, não é? E essa velocidade, à medida que esse cara foi subindo, essa velocidade foi diminuindo, diminuindo até chegar na outra máxima, que é quando ele para, inverte o sentido do movimento e desce, certo? Agora vamos pensar. Nós já estudamos movimento uniforme, nós já estudamos o movimento uniformemente variado. Lembrando, o movimento uniforme é quando o módulo da velocidade é constante, movimento uniformemente variado é quando o módulo da velocidade varia. Quando você joga esse objeto para cima, durante o movimento de subida, a velocidade não está diminuindo? Pô, se a velocidade está diminuindo, ela está variando. Então é um movimento variado. Se você abandona, solta um corpo de uma determinada altura, a velocidade inicial dele é zero. A partir daí ela só pode aumentar. À medida que ele cai, a velocidade aumenta. Tá, então eu posso falar que subindo ou descendo, o movimento é chamado de variado. Movimento variado, tá. Mas qual que é a diferença de um movimento ser variado ou de ser uniformemente variado? Movimento variado é quando a velocidade varia. Uniformemente variado é quando a velocidade varia de maneira uniforme, ou seja, valores iguais. Ou seja, esses valores iguais é justamente a aceleração. Agora vamos analisar, gente. Imagina, você chegou lá no Enem, você está fazendo a prova, não lembra das fórmulas, tá? Mas pensa um pouquinho, analisa a situação. Se você joga um objeto para cima, você concorda que a minha mão está exercendo uma força no giz. Tá, mas essa força só está atuando quando o giz ainda estiver em contato com a minha mão. Depois que o giz deixou de ter contato com a minha mão, por inércia, primeira lei de Newton, ele vai continuar o movimento, mas ele vai diminuindo a sua velocidade até chegar na altura máxima. Mas vamos lá, durante esse movimento de subida, que força que está atuando nesse giz? Durante o movimento de subida, a única força que está atuando é a força-peso, desprezando o atrito, obviamente. Durante o movimento de subida, a única força que está atuando é a força-peso que está apontando para baixo. Agora, atingiu a altura máxima. Parou. A partir daí, o que acontece com a velocidade desse cara? Ela aumenta. Qual é a força responsável pelo aumento da velocidade quando ele cai? Força-peso. Mas você concorda que a força-peso, que é a força responsável pelo aumento da velocidade quando ele está caindo, é a mesma força que faz com que a velocidade diminua durante a subida? É a força-peso.
Pô, se você tem força, toda força tem massa e aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, a gente vai ver nas próximas aulas. Pô, se tem força, tem massa e aceleração. Se tem aceleração, e se ela for constante, o movimento não é simplesmente variado, o movimento ele é uniformemente variado. Então veja bem, um movimento vertical é um movimento que se dá apenas pela ação da gravidade. Apenas pela ação da força da gravidade. Por esse motivo, se ele se dá apenas pela ação da força da gravidade, gravidade, portanto, a força da gravidade, eu posso falar que é a força peso. Peso, você lembra que é mg, massa vezes aceleração da gravidade. Pois tem gravidade, então eu posso falar que a aceleração desse movimento aqui vai ser a aceleração da gravidade. Mas antes de falar até especialmente sobre a aceleração da gravidade, posso com toda certeza dizer que o movimento vertical trata-se de um movimento uniformemente variado. É um movimento uniformemente variado. Se é um movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, aí você fala, mas de onde que vem essa aceleração? Da gravidade. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. Se a gente sabe que o movimento vertical é um movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, você lembra das formulinhas. Desculpa, essa daqui, a primeira, né? Função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT, Torricelli, V quadrado, V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS, a função horária das posições S igual a S0, mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. São essas. Se o movimento é vertical e ele é uniformemente variado, são essas que a gente vai usar. Só que a diferençazinha está num detalhe bem legal aqui. Esse A de aceleração aqui, que está presente em todas as formulinhas do movimento uniformemente variado, pode assumir qualquer valor. Tudo bem, é uma aceleração, pode ser qualquer valor, 1, 2, 3, 10, menos 1, pode ser qualquer coisa. Tá. Mas se o movimento se dá apenas pela ação da gravidade, essa aceleraçãozinha aqui, então, ela não pode ser qualquer aceleração. Ela vai ser justamente a aceleração da gravidade, que é a letra G minúsculo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar as mesmas três funções do movimento uniformemente variado, que a gente já conhece, só que a gente vai fazer uma ligeira adaptação. No lugar desse A, a gente vai colocar G, que é a aceleração da gravidade. Como é que vai ficar essas três expressões? Vamos lá. Essa primeira aqui, que era V igual a V0 mais AT, no lugar do A vou colocar o G, então vai ficar, ó, V igual a V0 menos, já vou falar sobre esse sinalzinho aqui, no lugar do A vou colocar o GT. Pronto, V igual a V0 menos GT. Essa daqui, no lugar do A vou colocar o G, mais uma vez, então vai ficar ó, V quadrado, V0 ao quadrado, menos 2G, olha lá, no lugar do A vou colocar o G. Aqui não está ΔS, ΔS não é distância percorrida, só que agora o movimento é vertical. Ao invés de S eu vou colocar H, que simboliza a altura. 2G delta H. Fazendo a mesma coisa para essa última aqui, no lugar do S vou colocar o H, então ó, H igual H0 mais V0T menos GT ao quadrado sobre 2. Pronto, olha que beleza. Repito, no lugar do A a gente coloca o G, olha ali, no lugar do A a gente coloca o G, no lugar do S a gente coloca o H. Pronto. Você fala, Marcelo, e esse sinalzinho de menos aqui? Veja bem, vamos lá. A aceleração da gravidade é um vetor. Se é um vetor, tem módulo, direção e sentido, ou seja, está apontando para algum lugar. A aceleração da gravidade, o vetor aceleração da gravidade, ele sempre aponta para o centro da Terra. Portanto, ele é único, o G é único, não varia. Desprezando tá, outros detalhes, latitude, tá, vamos considerar como a aceleração da gravidade na superfície da Terra como sendo um valor constante. Que na maioria das vezes a gente usa 10, não é isso? No lugar do G a gente coloca 10 na maioria das vezes. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o G é um vetor
e ele sempre aponta para baixo. Ele não inverte sentido nunca. Tem muitas questões que falam, joguei um objeto para cima. Quando chega na altura máxima, velocidade e aceleração é zero. Não, pera lá. No ponto de altura máxima, a velocidade é zero. Beleza, mas a aceleração não é zero. A aceleração é a aceleração da gravidade, G. G não é zero nunca, lugar nenhum. Principalmente aqui na superfície da Terra, a gente considera como 10. Então, o G é um vetor que sempre aponta para baixo. Por isso que nós temos que, para usar essas equações desse jeito aqui, nós temos que utilizar um sistema de referência. O sistema de referência mais prático que a gente usa para resolver exercício de movimento vertical é esse daqui, ó. Todo e qualquer vetor, gente, que estiver apontando para cima, a gente vai considerar ele como positivo. A gente vai colocar o mais. Todo e qualquer vetor que estiver apontando para baixo, a gente vai considerar ele como negativo. Então não se esqueça, pessoas, para usar essas expressões aqui corretamente, você tem que levar em consideração um sistema de referência. Está sentado aí, você vai falar, Marcelo, eu quero usar exatamente o contrário. Pode, não tem problema algum. Se quiser considerar para cima como negativo, para baixo como positivo, pode, aqui vai ser mais. É comum assim? Não, não é comum. Não é comum. O que é muito mais comum, se você pegar um livro de cinemática, você vai ver que as equações vão ser essas aqui. Mais de 95% dos livros de cinemática vai considerar esse sistema aqui de referência. É o mais prático, por isso que eu estou passando para vocês aqui. Todo e qualquer vetor, gente, apontando para cima, o exercício fala, o objeto foi lançado verticalmente para cima com velocidade de 10 metros por segundo. Pois se vetor velocidade não está apontando para cima, vetor velocidade apontando para cima, portanto ele é positivo. Velocidade é 10 metros por segundo, positivo. Se ele fala, um corpo foi lançado para baixo com 20 metros por segundo de velocidade inicial, foi lançado. Ele está saindo da minha mão aqui, ó, com 20 metros por segundo. O exercício não vai falar que se a velocidade é para baixo, ela é negativa. Não, ele vai falar, um objeto foi atirado verticalmente para baixo com velocidade de 20 metros por segundo. Você que tem que colocar menos ali. O G, ó, para lembrar é fácil. Nas formulinhas não tem o G e a gente não coloca sempre o sinalzinho de menos? O G aponta para onde? O G, a aceleração da gravidade, só aponta para baixo. Se aponta para baixo, e a gente tem esse sistema de referência, portanto, para baixo. Todo qualquer vetor que aponta para baixo, ele é negativo. Então, não se esqueça desse sistema de referência. Uma dica também que vai te ajudar muito na hora de resolver calcular alguma coisa lá no Enem, é uma formulinha que permite você calcular o tempo de subida ou de descida. Ó, se você considerar a altura que ele está saindo, ele sai de um patamar, atinge a altura máxima, depois ele desce. Se você considerar a mesma altura que ele está saindo, que ele está voltando, o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Claro que se você estiver no alto de um prédio e você jogar um objeto para cima, ele vai subir, vai cair lá no chão, lá embaixo. Lógico que o tempo de subida não é igual ao tempo de descida nunca. Claro, mas se você considerar a altura que ele sai a mesma com que ele volta, o tempo de subida e de descida é o mesmo. E existe uma formulinha bem prática, que é essa última aqui desenvolvida, que permite você calcular o tempo de subida ou de descida, que vai ser o mesmo, né? Que é essa daqui, ó, T igual a raiz de 2H sobre G. Pronto, olha, essa daqui, gente, ela economiza muito tempo na hora de você resolver um exercício. Aqui a situação é a seguinte, detalhe. Essas três aqui você pode usar quando você quiser. Fica à vontade, usa o que você quiser. Essa daqui não. Essa daqui você só pode usar, anota aí, você só pode usar se e quando a velocidade inicial do objeto, inicial ou final, for zero. Repito, essa daqui você só pode usar ela somente se a velocidade inicial ou final for zero. Ah, como é que eu vou saber? Joga o objeto para cima. Durante a subida, a velocidade vai diminuindo. Chegou na altura máxima, a velocidade não é zero? É zero. Então você usa. Um objeto foi abandonado de uma determinada altura. Se ele foi abandonado, encontrou a palavra abandonado, quer dizer que partiu do repouso. Partiu do repouso, velocidade inicial é zero, você pode usar. Cuidado, tem gente que confunde. O objeto sai de uma determinada altura e cai lá no chão. Tem gente que fala, o objeto caiu, bateu no chão, parou. Então a velocidade final é zero. Não.
Ele chega no chão com uma velocidade diferente de zero. Depois que ele bateu, parou, aí é outra questão. Aí é outra questão. Ele chega lá embaixo com uma velocidade diferente de zero. Certo? Agora, aquele primeiro exemplo que eu falei para vocês, que o objeto foi atirado para baixo. Se ele foi atirado para baixo, foi lançado para baixo, portanto a velocidade inicial e a final também não é zero, logo você não pode usar essa. Aí você tem que usar essas outras aqui. Essa daqui permite você calcular, portanto, o tempo de subida ou descida somente se a velocidade inicial ou final for zero. Isso é o movimento vertical. Agora imagine um corpo que foi lançado, um corpo que pode ser lançado horizontalmente. Além do movimento de translação horizontal, ele vai ter também um movimento de queda na vertical. Imagina uma mesa. Você tem uma mesa. O objeto está se movimentando na mesa ali, de repente a mesa acaba e ele cai. Olha a frase, gente. A mesa acaba e ele cai. Então tem um movimento de queda na vertical. Só que além desse movimento da queda na vertical, que é uniformemente variado, ele tem um movimento de translação aqui na horizontal. Então quer dizer que um lançamento horizontal ele vai ter uma parcela de lançamento de movimento vertical. Não somente, que é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, ó, lançamento horizontal. Ó, você tem aqui uma mesa, um patamar, um prédio, sei lá, e você tem aqui um objeto que estava se movimentando aqui, certo? Até chegar na beirada aqui dessa mesa, certo? Ele estava se movimentando ali, com velocidade de módulo constante, certo? De repente a mesa acabou e ele foi lançado e chega até aqui no solo aqui, ó. Vamos analisar o movimento desse cara. Ó, essa parte aqui de lançamento horizontal na física é o que a gente chama de composição de movimentos. O que é um movimento composto? O movimento composto não é um movimento só, ele é composto de mais de um. Nesse caso aqui nós temos dois movimentos. Um lançamento horizontal, ou seja, essa trajetória, que você sabe que a trajetória depende do referencial adotado. Eu sou observador aqui, estou vendo esse evento aqui, um objeto estava vindo aqui, ela é lançada e cai lá. Essa trajetória é o resultado da composição de dois movimentos. Eu vou até escrever aqui para vocês, ó, dois movimentos. Olha a frase que eu disse. Essa trajetória que nós estamos vendo aqui é o resultado da composição de dois movimentos. E esses dois movimentos são independentes. Para você que está anotando, você tem que anotar isso. São dois movimentos independentes. Um tem nada a ver com o outro. Um movimento que é um movimento na vertical e o outro movimento que é o na horizontal. Vamos analisar aqui, gente. O movimento na vertical que a gente acabou de ver. Esse cara não estava aqui em cima, não veio aqui para baixo? Ele caiu. Tem um movimento de queda na vertical. Além do movimento de queda na vertical, ele tem um movimento aqui de translação na horizontal. Agora, como é que a gente deduz? Tem muitos alunos que falam, vou estudar, vou fazer o Enem, vou fazer a prova, e fica decorando os conteúdos. Pensa um pouquinho, você chegou lá na prova, eu não lembro das fórmulas. Mas, ó, analisa aqui, o movimento desse cara aqui no ar, aqui, ó, desprezando o atrito, obviamente, no vácuo também. Durante esse movimento aqui, que força que está atuando aqui nesse objeto? Ou forças? Primeiro, tem força-peso? Tem. É por causa da força-peso que esse cara acelera verticalmente. Pô, se o cara acelera verticalmente, então quer dizer que no movimento vertical é um movimento uniformemente variado. Você fala, claro, Marcelo, a gente acabou de ver, fato. Existe alguma força atuando nesse objeto aqui, ó, na horizontal? Existe alguma força empurrando ele ou dificultando o movimento dele na direção horizontal? Não existe. Se não existe nenhuma força atuando na horizontal, pô, força igual a massa vezes aceleração. Se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, o movimento é chamado de uniforme. Olha que beleza. Na vertical é uniformemente variado. Por quê? Porque tem força, força-peso.
Se tem força, tem aceleração. Se tem aceleração, o movimento é uniformemente variado. Na horizontal, o movimento é uniforme. Por quê? Velocidade é constante. Por quê? Porque não tem aceleração. Ah, mas não tem aceleração por quê? Porque não tem força na horizontal. Não tendo força atuando na direção horizontal, não tem aceleração na horizontal, portanto, o movimento ele é uniforme. Na hora de você resolver um exercício desse, então você tem que separar esses dois movimentos. O exercício pediu para você calcular alguma coisa na vertical, você tem que lembrar que na vertical é uniformemente variado. E você, desculpe, você vai usar aquelas equações que eu passei para vocês agora há pouco. Se o cálculo exigir alguma coisa na direção vertical. Você vai calcular alguma coisa na horizontal, portanto, você tem que lembrar que o movimento ele é uniforme, ou analisar que não tem forças atuando na horizontal, portanto, o movimento é uniforme, a velocidade ela é constante. Velocidade constante, você lembra da formulinha? V igual a delta S por delta T, S igual a S0 mais VT, fica à vontade, eu não preciso nem escrever as formulinhas. Na vertical, uniformemente variado, são aquelas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Na horizontal, movimento uniforme V igual a delta S por delta T. Pronto, resolvido o problema. A única coisa que você tem que ver aqui, ó, é que imediatamente antes dele iniciar o movimento de queda, a única velocidade que ele possui aqui é uma velocidade na horizontal, que eu vou chamar, portanto, de Vx. Quando ele está caindo, quando ele está aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, nesse instante aqui nessa posição. Aqui eu tenho velocidade na horizontal, que é o Vx, só que além dessa componente horizontal de velocidade, que vai existir em qualquer ponto da trajetória, inclusive aqui, ó, imediatamente antes dele tocar o solo, aqui nesses dois instantes, nessas duas posições, além da horizontal, vou ter vertical. Aqui eu tenho um VY, que é a componente vertical da velocidade, e aqui eu tenho outro VY. Repare que eu desenhei ele aqui maior, claro, à medida que um corpo cai, a velocidade vertical aumenta, porque é uniformemente variado, né? Por isso que eu desenhei os vetores aqui, um maior que o outro, à medida que ele vai aumentando. Aqui em cima, a componente vertical da velocidade é nula, certo? A partir daqui ele começa a descer e, portanto, tem componente vertical. Aquela formulinha que eu passei para vocês ali do tempo de subida, T igual a raiz 2H por G, lembra? Rapidinho. Né, quando a velocidade inicial final for zero. Na vertical, o movimento não é uniformemente variado, e aquela formulinha da vertical. Sempre a velocidade inicial na vertical vai ser zero. Portanto, gente, todos os exercícios de lançamento horizontal, você pode ficar à vontade e usar aquela formulinha para calcular o tempo de descida, não tem problema algum. Porque sempre a velocidade inicial na vertical, ou seja, aqui em cima, vai ser sempre zero, então você pode sempre usar. Cuidado com o exercício que pede para você calcular simplesmente velocidade. Se ele está pedindo simplesmente velocidade, não é a componente horizontal, muito menos a vertical. Tem que ser a resultante. Aqui, ó, para você somar dois vetores, você tem que colocar um na ponta do outro. Ó, o vetor resultante aqui, ó. Esse é o vetor velocidade, assim como aqui, nesse instante aqui. Ó, o vetor velocidade aqui, ó. O vetor velocidade aqui, ó. Esse daqui é o vetor velocidade. Vetorialmente falando, eu posso escrever assim, ó. Vetor velocidade é igual ao componente Vx mais a componente Vy. Isso em qualquer instante, isso é um fato. Agora, se você reparar tanto aqui quanto aqui, ó, formou um triângulo retângulo. E qual que é a matemática que nós podemos usar se nós tivermos um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Então, se um exercício pedir, eu quero que você calcule para mim a velocidade dessa partícula ao atingir o solo. Se ele quer a velocidade dessa partícula ao atingir o solo, é a resultante, esse V aqui, que você pode calcular pelo Teorema de Pitágoras, que seria V quadrado, Vx quadrado mais o Vy ao quadrado. O Vx é esse Vx, que é a velocidade que ele tinha aqui em cima. O Vy é a componente vertical da velocidade, que é o movimento uniformemente variado que a gente acabou de ver. Que você tem toda aquela infinidade ali de possibilidades para você calcular essa velocidade. Se ele pedir a velocidade simplesmente, automaticamente será a resultante. Beleza, pessoas? Isso foi lançamento horizontal e movimento vertical. Um abraço.